Comemora nação! Flamengo conseguiu o que queria. Diretoria recebe sinal verde e Leonardo Jardim toma decisão. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Mengão, quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo vai em busca de mais uma vitória. Já começa a rodada na liderança por conta do empate entre a equipe do Estudiantes e do Cusco que aconteceu ontem. Então o Estudiantes foi a 6 pontos, segue na segunda colocação e o Flamengo, mesmo sem entrar em campo, ainda sem entrar em campo, é o líder do Grupo A com 7 pontos. Se vencer hoje, vai a 10 e encaminha bem a classificação para a próxima fase da competição de maneira antecipada. Então o resultado da vitória é fundamental para o Flamengo. A classificação de momento do Grupo A é a seguinte: o Flamengo é o líder com 7 pontos, Estudiantes é o segundo com 6, Independente Medellín é o terceiro com 4 e o Cusco, lanterna do campeonato, com 1 ponto conquistado. Essa, portanto, a atualização antes do Flamengo entrar em campo pela quarta rodada da fase de grupos. O técnico Leonardo Jardim, que tem alguns desfalques e por conta disso precisou tomar algumas decisões. Os últimos treinos foram fundamentais para que ele pudesse decidir qual time colocar em campo e como superar as baixas que tem no elenco. Ainda não pode contar com o Arrascaeta, claro, Lucas Paquetá também não está disponível e Eric Pulgar também não viajaram para a partida, seguem no processo de recuperação e são ausências ainda para a equipe do Flamengo. Com isso, a tendência é que o Carrascal comece entre os titulares. Ele que joga em casa, né? O colombiano joga diante da sua torcida e deve ganhar essa oportunidade de começar jogando. É uma oportunidade para o Carrascal ganhar mais minutos. Ele que ficou fora das últimas partidas porque estava punido nas competições promovidas pela CBF. Na Libertadores, liberado. Agora, completamente apto para qualquer competição, já cumpriu a punição no Brasileirão e na Copa do Brasil e para hoje, na Libertadores, a tendência é que ele jogue na vaga que comumente é do Arrascaeta. Vale destacar que o Leonardo Jardim segue com a mesma estratégia. A tendência é que ele mantenha a ideia de rodar o elenco, de mudar algumas peças do time em relação à equipe que vem atuando no Campeonato Brasileiro. Então, hoje, a expectativa é que ele siga com esse mesmo planejamento e tenha um time alternativo. Não um time reserva, mas um time alternativo diante da equipe do Medellín. Com isso, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Medellín ela é a seguinte: Rossi no gol, linha defensiva com Royal, Vitão, Danilo e Ayrton Lucas. No meio-campo, Everton, Araújo, Jorginho e Carrascal. E no ataque, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha, Pedro ou Bruno Henrique. Esta a provável escalação do Flamengo, segundo o GE, de acordo com aquilo que o Leonardo Jardim trabalhou nos últimos dias. O Flamengo que teve um período aí para treinar, fez atividade até ontem, já na Colômbia, no CT do Atlético Nacional, quando o treinador bateu o martelo, definiu as suas decisões e hoje vai passar para os atletas qual é a sua escolha e qual será a escalação. Mas a provável, a prévia, é que ele utilize esse time com algumas mudanças, com algumas alterações em relação aos 11 que a gente está habituado, aos 11 iniciais, que pode-se dizer do time ideal que normalmente tem jogado o Campeonato Brasileiro. Essa tem sido a estratégia do Leonardo Jardim até aqui. Um time para o Campeonato Brasileiro, um time um pouco mesclado na Libertadores e uma equipe completamente alternativa na Copa do Brasil. Eu queria saber se você concorda com essa decisão do treinador, se você faria desta maneira, se você acha que o Leonardo Jardim está fazendo certo em promover essas mudanças na equipe quando a partida é pela Libertadores ou pela Copa do Brasil. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para todos nós. Apesar de ter treinado a equipe, é quem vai montar o time, as escolhas são do Leonardo Jardim, mas ele não vai estar à beira de campo na partida de hoje porque está punido. Ele foi
punido diante da equipe do Estudiantes, tomou o cartão vermelho, por conta disso está cumprindo a suspensão e hoje quem vai estar à beira do gramado é o seu auxiliar técnico. O Leonardo Jardim viajou para a Colômbia por conta do último treino que aconteceria já em Medellín e também porque vai ser uma viagem casada. O Flamengo saiu daqui do Rio, foi para Medellín e de lá já vai direto para Porto Alegre, onde enfrenta a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Então, como é uma viagem dupla e por conta também do treino que aconteceu lá em Medellín, o treinador viajou mesmo estando punido nesta partida da Libertadores. Quando apareceu as imagens do Leonardo Jardim viajando, o Flamengo divulgou, né, as imagens do Leonardo Jardim indo junto com a equipe, muita gente perguntou se ele ia poder ficar à beira do gramado. Não, ele está punido, não vai estar no gramado hoje, mas claro que as decisões são do treinador e ele deu até esse último treino. As decisões tomadas são dele, mas o seu auxiliar é que vai ficar comandando a equipe hoje à beira do gramado. Agora, antes de eu continuar com as informações, eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo. Tem o manto 1 rubro-negro, manto 1 branco, uniforme de treino, de aquecimento, de viagem, as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto original com preço acessível. Além disso, tem copo, garrafa, caneca, enfim, qualquer produto oficial do Mengão você encontra clicando aqui, então não perde tempo não. Lembrando que quando você compra um produto oficial, você ajuda o clube. E quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, uma moral e tanto para o BTB Esportes, então faz a boa e ajuda a gente. Seguindo agora com as informações, vou falar a respeito do mercado da bola, das movimentações do Flamengo. Bem verdade que a janela está fechada, mas o Flamengo segue monitorando o mercado, está interessado na contratação de um jogador para substituir ou para dividir a posição com o Pedro, para ser o reserva do Pedro, é a principal lacuna do elenco. O técnico Leonardo Jardim, que vinha dando oportunidades para o Alacian, mas está insatisfeito com o jogador e aí reforça ainda mais a necessidade do elenco de ter um atleta com a mesma função, com as características semelhantes do Pedro para ser essa alternativa para o treinador. Na última janela de transferências não conseguiu contratar e agora a possibilidade é que o Flamengo faça essa contratação no meio do ano. É a necessidade maior, é a principal urgência e é a posição que o Flamengo deve ir atrás logo que a janela abrir para conseguir concretizar. Com isso, está monitorando, alguns nomes surgem. E a informação que até saiu na ESPN é que o Mengão está interessado no atacante David Romero do Tigre. E o Coluna do Fla fez uma apuração de que o time argentino topa vender o jogador e já definiu o valor para o negócio. Ou seja, já deu um sinal verde para a diretoria, que se quiser seguir adiante, se tiver o intuito de seguir adiante para tentar uma contratação, o valor já está definido. 5 milhões de dólares para vender o seu centroavante é o que pede a equipe do Tigres, dando esse sinal verde de que topa negociar o jogador, topa negociar o atleta e o Flamengo monitora a situação para tentar uma investida. O jogador que agrada por ser um jogador jovem, pelas características que tem e até mesmo pelo valor. É um jogador considerado barato, né? Um valor baixo para o Flamengo poder fazer esse investimento. 5 milhões, multiplica aí por 5, que é a cotação do dólar, então ficaria um valor bem acessível, algo em torno de 25 ou quase 30 milhões de reais, bem abaixo dos últimos investimentos que o Flamengo fez por um atacante. Então, chama a atenção, o Flamengo está de olho, o Flamengo está interessado e o sinal verde ele já foi dado para a diretoria tentar seguir adiante. Caso a diretoria tenha desejo de seguir adiante e tentar essa contratação, o Tigres já está topando negociar, aceita negociar e já colocou até preço para esta negociação. Você contrataria se você fosse a diretoria do Flamengo? David Romero? É uma boa opção? É uma boa investida? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Agora, para finalizar, o Flamengo que conseguiu o que queria,
a torcida do Flamengo pode comemorar, porque o Flamengo recebeu uma resposta muito positiva em relação à possibilidade de perder jogadores na Copa do Mundo. O Flamengo que perde constantemente jogadores para suas seleções, constantemente tem jogadores selecionados pelos seus respectivos países e para a Copa do Mundo, não diferente, deve alguns atletas do Flamengo serem chamados. E isso estava deixando uma preocupação, porque antes da convocação para a Copa do Mundo, ainda tem algumas partidas importantes e bem perto da convocação tem a última rodada da fase de grupos da Libertadores. E a Conmebol conseguiu, junto com a FIFA, a liberação, e a FIFA aceitou esse pedido feito pela Conmebol, dos times que disputam a Libertadores e a Copa Sul-Americana não terem baixas de atletas na última rodada da competição por conta de convocação. A sexta e última etapa da fase de grupo das competições da Conmebol estão previstas entre dia 25 e dia 29 de maio. Com a liberação da FIFA, as equipes não sofrerão danos por conta dos atletas na lista final das suas respectivas seleções. Então, aconteceu o que o Flamengo queria, é o que o Flamengo desejava. É inevitável perder jogadores para seleções. O Flamengo tem jogadores de altíssima qualidade que são constantemente lembrados pelos seus países, na seleção brasileira, seleção uruguaia, chilena, colombiana, enfim, o Flamengo sempre perde jogadores para as seleções por conta da qualidade do elenco e muitas vezes fica prejudicado por conta disso. O Flamengo quase que punido por ter um elenco de tanta qualidade com tantos jogadores selecionáveis. Mas a Conmebol entrou com esse pedido, a FIFA acatou, então nenhum jogador vai ficar de fora dos jogos da última rodada da fase de grupos da Libertadores ou da Sul-Americana, beneficiando as equipes, principalmente o Flamengo, que perde tantos atletas nestas situações e agora, desta vez, não vai sofrer com isso. Ótima notícia para a torcida do Flamengo que estava preocupada, para a diretoria do Flamengo que já estava se movimentando, um acordo selado entre Conmebol e FIFA que beneficia os clubes brasileiros. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Quero te lembrar que a partir das 7h30 a gente entra ao vivo com o melhor pré-jogo, transmissão da partida Pique Rádio, então você acompanha tudo aqui com a gente. Não esquece de acionar o sino das notificações, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos. Muito obrigada por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!